Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28, no versículo 15, a Palavra de Deus diz assim: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém? Esse episódio, se nós lermos o capítulo 28, nós vemos a fuga de Jacó. Jacó, na verdade, recebeu a bênção de seu pai no lugar de seu irmão, porque, na verdade, os primogênitos, né, era sempre que recebiam a bênção, né, do seu pai. Assim era determinado segundo a lei de Deus. Porém, seu pai Isaque, já com a vista ruim e não enxergando bem, abençoou a Jacó, que na verdade fingiu ser Esaú, que era o primogênito. Vocês conhecem a história. Esaú e Jacó eram gêmeos que, na verdade, nasceram. Um nasceu antes do outro, na verdade, né? Quem nasceu primeiro foi Esaú e logo depois foi tirado. O que saiu depois, o que nasceu depois foi Jacó. Só que o mais impressionante é que quando nós lemos esse texto, muitas vezes nós achamos, e alguns acham, que Jacó roubou a bênção de Esaú. Mas a verdade é que, acaso Deus não saberia quem deveria de fato receber a bênção? Então nós temos que entender que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E por mais que Jacó, nessa situação, aparentemente diante das pessoas, diante dos homens, parece ser que ele roubou a bênção do seu irmão, na verdade Deus já sabia que a bênção deveria realmente ser dada a Jacó. Jacó era, na verdade, a pessoa que deveria receber dessa bênção, que deveria, na verdade, propagar a descendência, né, de Abraão e seguir assim. E a história, na verdade, passar pela vida de Jacó. E o mais interessante é que Deus promete a Jacó que jamais o desampararia, que jamais o abandonaria. Essa é a mesma promessa que o Senhor Jesus Cristo fez conosco. A mesma promessa de que ele falou aos seus discípulos, que ele jamais nos abandonará, que ele jamais nos desamparará. O apóstolo Paulo mesmo, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, também diz a mesma coisa, que Deus, ainda que nós passemos por tribulações, ainda que nós nos sentimos desanimados, ainda que nós passarmos por problemas tão grandes, Deus jamais nos desampararia, Deus jamais nos abandonaria. Deus é um Deus fiel que sempre nos guarda. Independente qual situação você esteja passando, independente qual situação você esteja vivendo. Muitas vezes nós vivemos situações tão difíceis nas nossas vidas, muitas vezes erramos tantas vezes e achamos que Deus nos abandonaria por conta disso. Mas lembre-se, aquele que não poupou o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados, esse tem amor suficiente e tem amor até demais por nós. Ele nos ama de tal forma que jamais não nos abandonará, jamais nos desamparará. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode estar achando que mesmo que o erro que você cometeu, o pecado que você cometeu, possa estar
te desabonando do amor de Deus. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, não pense você que Deus te exclui. Pelo contrário, Deus te ama e quer que você venha do jeito que você está. Deus quer que você o receba em seu coração. Deus quer que você abra o seu coração nessa manhã e diga: Jesus Cristo, me perdoa, eu quero o Senhor na minha vida. Por isso, eu convido a cada um de vocês que esteja passando por situação semelhante. Talvez você esteja se sentindo excluído ou achando que Deus te excluiu, mas Deus jamais te excluirá. Deus jamais deixará de te amar, independente do que você faça. Deus jamais te abandonará, independente do que nós façamos, porque Deus é amor. E Ele te ama e nos ama incondicionalmente. E por isso, nessa manhã, eu te convido a abrir o teu coração e dizer: Jesus Cristo, entra na minha vida. Faz em mim morada. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu creio que só o Senhor é Deus e o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar então. Querido soberano Deus, eterno Pai, nessa manhã, Deus, eu abro o meu coração, abro a minha vida, Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor faça morada nela. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus, e recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador, porque sei que sem Ti nada posso fazer. Sei que não sou merecedor desse amor, mas a Sua graça me alcançou, Deus, e por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, pela Tua salvação, por meio de Cristo Jesus. E eu entrego a minha vida a Ti, nessa manhã, e consagro a Ti tudo em mim e tudo que tenho, tudo que sou, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus.